Minha Bíblia diz assim, ó: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Glória a Deus. É que a gente vai orar, tá bom? Senhor Deus, em nome de agora, dando para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa, o Senhor, descer do céu revelado aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente tem um texto aqui que nos traz algumas lições importantíssimas para a nossa vida com Jesus, para todos nós. A gente está aqui no segundo dia depois do Pentecostes, depois que Pedro foi batizado com o Espírito Santo. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles estão indo para o templo. O templo onde Jesus permaneceu esses 3 anos e meio do seu ministério, praticamente em Jerusalém. Então eles subiam ao templo praticamente todo dia. Deus abençoe a irmã Dalva. Está no YouTube hoje, praticamente todos os dias, né? Então, Jesus passou ali várias vezes e viu aquele aleijado. Essa porta formosa, ela ficava dentro do templo, do lado de dentro, no pátio. E aí ele dividia o pátio das mulheres e do outro lado era o pátio dos... Como é que fala, meu? Dos gentios. Então tinha 2 pátios. E ele era como um negócio de madeira que ficava em uma porta no meio que dividia os 2 pátios, é do lado de fora do templo, tá? Porque uma pessoa que tinha defeito físico não podia entrar no templo, é uma lei mosaica isso, tá? Então aleijado, cego e tal não podia entrar para adorar Deus no templo, na sinagoga, não podia. Então eles costumavam ficar na porta esmolando. Por que o cara foi para a porta? Porque ele sabia que naquele dia todo mundo estava lá, né? Festa de Pentecostes, então tinha uma grande movimentação. A história diz que em Jerusalém tinham quase 100 mil pessoas que se acampavam em Jerusalém para participar das festas. E todo mundo ia no templo todo dia, durante o dia inteiro. Então, se revezando nos horários, porque senão é claro que não cabia ninguém lá, né? Não era tão grande assim. Então, muita gente passava e os caras ganhavam muita grana ali esmolando. E quando Pedro e João estão entrando na porta, eles já estão lá dentro, né? Eles estão passando pela porta, está ali esse aleijado. Esse cara era aleijado de nascença, né? Muitos anos ele estava ali, porque é uma lei de Moisés, Alessandro. Não podia sacrificar animais com defeito, e nem quem tivesse defeito não podia entrar na presença de Deus. Era uma lei mosaica lá de trás e não podia e não entrava, tá? Mas foi abolida em Jesus isso, tá bom? Mas lá ainda isso predominava e acontecia. Então, a gente encontra o cara na porta e veja que o cara ia no templo todo dia, mas nunca ele tinha entrado no templo. Entendeu? Nunca ele tinha entrado no templo. Sempre ele ficava na porta, né? E a gente trazendo isso para nossa vida, a gente vai encontrar pessoas que vão para a igreja a vida inteira, mas nunca conheceram Jesus, né? Sabe? Eles vão todo dia para o templo, mas não conhecem Jesus. Não conhece o amor de Deus, não conhece a misericórdia de Deus, não conhece o poder de Deus, não conhece a graça de Deus. Pastor Marcelo, beijo no teu coração, abençoado.
Não conhece o poder de Deus. Não conhece, irmão. Ele fica como esse aleijado, ele fica na porta do templo mendigando. Está ali mendigando coisas dos homens, ao invés de ele buscar as coisas que são de Deus. Isso é mais ou menos como aquele aleijado que estava na beirada do tanque de Betesda, né? E ele ficava deitado na beirada do tanque, e Jesus entrou no tanque de Betesda, que é um pavilhão, né? Um lugar muito grande que existia, já foi encontrado arqueologicamente falando, né? Ou historicamente falando, se você preferir, já foi escavado e encontrado. Eram 5 pavilhões bem grandes, né? Onde se levava todos os doentes, aleijados, cegos, enfim, né? Ficavam ali naquele lugar. E aquela história diz que de tempos em tempos, irmão, de tempos em tempos, descia um anjo e agitava o tanque. Entendeu? Descia o anjo e agitava o tanque. E a primeira pessoa que entrasse na água e se banhasse com aquela água que foi agitada era curada de qualquer enfermidade. Então estava todo mundo lá dentro, sentado, deitado, enfim, dependendo do estado em que ele estivesse, fisicamente falando, esperando o anjo. Quando Jesus entrou, ninguém percebeu. Mesmo que Jesus já fosse famoso e todo mundo soubesse que Jesus já era o cara, né? Que muita gente era curada através das suas orações e tal. Ninguém percebeu que Jesus entrou no tanque de Betesda. E aí Jesus vem do lado do cara. O cara tá deitado no seu leito, né? Um tapete, ou sei lá o que o cara usava para deitar ali. Faz, irmã, live. E Jesus para do lado dele e fala assim: o que você está fazendo aí? Aí o cara não sabe que ele é Jesus. O que você está fazendo aí? Ele disse: ah, Jesus, eu tô aqui esperando o anjo. Né? Tô aqui esperando o anjo. Ah, você está esperando o anjo? Jesus podia falar assim: ah, você está esperando o anjo? Tá bom então. Eu vou embora, você fica esperando o anjo aí. Quanta gente está assim na igreja a vida inteira, irmão? Esperando o anjo. E Jesus passa do lado dela. Jesus deu a ela o poder de ser chamada filha de Deus. Jesus deu a ela a capacidade de entrar e encontrar o seu milagre, de abrir os seus olhos e ver, os seus ouvidos e ouvir. E a pessoa não percebe que é Deus. A pessoa não percebe, irmão, que é Jesus. E fica lá com a boca aberta, comendo mosca, esperando o anjo. Uma vez, vou contar um testemunho para vocês. Eu fui orar numa igreja, eu era da Assembleia de Deus, né, muitos anos atrás. E tinha uma moça numa cadeira de rodas. Ela tinha sofrido um assalto e levou um tiro. O tiro perfurou o seu baço, eu acho, a bexiga. E acertou a sua coluna e ela estava na cadeira de rodas. Ela estava com uma bolsa. Acho que era uma bolsa de xixi, não tenho bem certeza, mas acho que era. E Deus falou para mim assim: você crê que essa moça aí pode andar? Eu falei: eu creio. Ele falou: então vai lá e manda ela andar. E eu fui. Eu cheguei, olhei para ela e falei: irmã, você crê que Jesus pode fazer você andar? Ela disse: creio. E eu acredito que um dia Jesus vai enviar o anjo, ele vai me tocar e eu vou andar. Eu falei: mas você não acredita que você pode andar agora? Ela falou: eu não sei. Sabe o que aconteceu, irmão? Ela voltou embora de cadeira de roda. Ela voltou embora de cadeira de roda, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando aí? Cutuca a pessoa que está do teu lado e fala assim: ô, está entendendo aí que Jesus está falando para você? Cutuca a pessoa do teu lado e fala para ele: você está entendendo aí, irmão? Que tem um monte de crente moscão, irmão, que está na prova e Jesus desce do céu para falar com ele e ele fica comendo mosca, moscando. Sacou? Captou aí, irmão? Tá captando a mensagem? Quanta gente, irmão, que tá dormindo no ponto,
Quem dorme no ponto é motorista de ônibus, taxista. Você não pode dormir, irmão. Você tem que acordar. Você tem que perceber o sinal. Irmão, Jesus entrou no pavilhão do tanque de Betesda, abandona o anjo e garra em Jesus. Faz igual Jacó, irmão. Garra no Jesus. E enquanto ele não te abençoar, você não solta. Você precisa aprender isso. Tem gente que entra numa campanha, começa a orar, se demora um pouquinho, ele abandona. Que acha que não vai acontecer. Não vai acontecer. Ah, vou parar. Ah, eu tô tomando a aguinha aqui faz um mês já que eu tô hoje orando. O pastor tá orando, tomando essa água, mas não aconteceu nada. Eu vou parar de tomar essa porcaria dessa água aqui. Perdeu a bênção, irmão. Entendeu? Perdeu o milagre. Porque algumas pessoas o milagre acontece rápido, outros demora. Pastor, por que que isso acontece? Não sei. Não sei por quê, mas acontece. Existe distinção de tempo. Algumas pessoas recebem mais rápido, outros demoram mais. Agora, é na perseverança que eu e você alcançamos o nosso milagre. É na perseverança que eu e você vamos nos encontrar com o Senhor. Você precisa, entender isso, irmão. Então, se você está demorando, continua orando, irmão. Enquanto não acontecer, não para. Não desista. Não desista, porque é pela tua perseverança que você vai vencer. É a tua perseverança que vai fazer você vencer, irmão. A tua resistência. A gente precisa ter esse entendimento da palavra de Deus, irmão. Precisa. Tem momento em que você vai ter que passar pelo médico, que Jesus não vai te curar. Isso acontece. Tem momento que Jesus vai fazer um milagre, você não vai poder ir no médico. Isso acontece também. Mas se Jesus quiser usar a mão do médico para te curar, você vai ter que ir no médico. Isso acontece, irmão. Você está entendendo, irmão? Então, você não pode achar que não é Deus que está fazendo algo na tua vida. Achar que não é Deus que está trabalhando na tua vida. Quanta gente, irmão, que precisa ser mandado embora do seu trabalho para Deus poder dar um emprego melhor. Porque Deus está falando, sai daí, sai daí, sai daí, e a pessoa não sai. Sai daí, a pessoa, mas se eu sair vou ficar desempregado, porque não tem fé, irmão. E quando Deus fala para você sair, sai, irmão. Sai. Deus quer abrir outra porta para você, mas enquanto você não sair. Eu já contei a história para vocês do caminhão do Faustão, vocês lembram? Já contei para vocês. Vou contar de novo. Que o cara ganhou muitos anos atrás na Copa do Mundo. Tinha uma promoção do caminhão do Faustão. Quem ganhasse ganhava um caminhão com toda a mobília da casa nova. Aí o cara ganhou. Chegou o caminhão para pôr a mobília nova, não podia, porque o cara não queria jogar velha. Daí não tinha onde pôr a nova, irmão. Como é que você vai colocar um sofá novo se você tem um velho no lugar? Como é que você vai pôr uma TV nova se tem um velho no lugar, irmão? Como é que você vai colocar uma cama nova no teu quarto se tem uma cama velha? Eu pergunto pra você. Então você precisa tomar uma atitude, irmão. Você precisa tomar uma atitude de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não vai ver o milagre. Sem fé, irmão, não tem milagre. Então você precisa ter fé. Você precisa ter entendimento. Você precisa confiar em Deus, irmão. Porque se você não confiar e não demonstrar a tua confiança, como Deus vai operar e fazer algo na sua vida? Né? Então a gente continua um pouco mais para frente no texto. Diz assim, Pedro e João, verso 1. Subiam ao templo para a oração da hora nona, 3 horas da tarde. Eu já ensinei vocês. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O cara não podia entrar, ficava na porta. 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola.